Ok, então? Muito bem. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, estamos dando sequência, né, a essa temática muito importante. Na semana passada, agora, na mensagem passada, nós estávamos falando a respeito de Elias, quando ele permite que a tristeza inunde a sua alma, né, e entra em um estado depressivo. Hoje, nós vamos falar a respeito da restauração de Elias, né? Restauração de Elias. Então, é importantíssimo que você esteja atento. A leitura aqui que eu separei também hoje é um pouquinho extensa, então fique muito atento. Eu preciso ler para que você que não tem muito conhecimento da vida de Elias, do ministério do profeta Elias, possa também se situar com os demais. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, a partir do 1º verso. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias, que era o filho do rei Acabe, pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, Baal-Zebube, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e lhe disseram: Que há que voltaste? Perdão, irmãos. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhes disse: Que há que voltaste? O que aconteceu que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebube, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual é a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou com estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem peludo e com os lombos cingidos com um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados, né? Um capitão de 50 com 50 soldados. E subindo ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, Elias estava assentado no cume do monte, e disse: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos 50 com os seus 50. E ele lhe disse, e ele lhe respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar ao rei terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu esse capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes teus 50 servos. E eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50,
porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele até o rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar, no segundo rei de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto ele não tinha filho algum. Então, queridos, preste bem atenção. Nós vimos na outra mensagem que Elias, quando recebe a ameaça de Jezabel, ela nem sequer tinha ido até ele, ela mandou uma mensagem, mandou um recado. Mas aquele recado foi devastador para Elias. Ele recebeu aquela mensagem como a coisa mais real e concreta da sua vida, porque ele então, de imediato, já foge. E como nós falamos na semana passada, você lembra, a partir dali Elias só decai. Os seus sentimentos são abalados, né? A sua estrutura psicoemocional fica em frangalhos. Elias, né, realmente se coloca numa situação de desespero total. E eu queria ver algumas coisas com você aqui nessa noite, até para aquele que não teve a oportunidade de acompanhar conosco a mensagem na semana passada, possa então receber um pouco do entendimento que nós recebemos ali então. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite é a respeito do próprio Elias. Se você gosta de anotar, anote aí. Elias, o seu nome, o significado do seu nome é o Senhor é o meu Deus, ou Jeová é o meu Deus. Então nós encontramos aqui uma coisa importantíssima, né? No próprio nome de Elias já estava identificada a sua missão. Dizer e pregar que o verdadeiro Deus de Israel era o Senhor Jeová. No próprio nome dele, ele já carregava o seu desígnio, a sua missão. Diz a Bíblia Sagrada que Elias, ele é conhecido como o Tisbita, ou seja, o morador de Tisbe ou Tisbé, né? Dependendo da versão da Bíblia, Tisbe ou Tisbé. E essa cidade, ela ficava nas montanhas de Gileade. Ele era um morador de Gileade. E Gileade significa o monte do testemunho. O monte do testemunho. Então, era alguém que morava onde? No monte do testemunho. Eu perguntaria a você, o que é que Elias estava testemunhando, né? Ele estava testemunhando exatamente a devassidão do seu povo. O povo sendo tomado pelo pecado, o povo sendo levado a abandonar a adoração ao Deus de Israel e começando a adorar a Baal, né? Começando a se voltar contra tudo aquilo que a lei de Deus havia dito, né, para o povo seguir. Observe que nessa leitura que nós fizemos hoje, o filho de Acabe adoece e, ao invés de consultar a Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Israel, o que ele faz? Seus pais, que eu preciso deixar isso claro, quando eu digo seus pais, eu estou falando, né, de Abraão, Isaac e Israel. Não estou falando do pai e da mãe dele, Acabe e Jezabel, porque Acabe e Jezabel tinham se desviado, né? E o filho vai no mesmo caminho. Vai no mesmo caminho. Ao invés de consultar a Deus, vai consultar a Baal. E quando eu trago isso para os nossos dias, irmãos, eu consigo fazer um paralelo muito claro aos meus olhos, ao meu entendimento. Observe que as pessoas, a maioria delas, quando estão com problema, bate em todas as portas. A última que a pessoa vai bater é a de Deus. E você deve conhecer muita gente que faz isso. O que a pessoa aprendeu, o que alguém ensinar para ela, ela faz. Ela faz simpatia, ela faz o que for para vencer. A última porta que ela bate
é se voltar para Deus. Uma vez alguém perguntou a mim, pastor, por que nas igrejas evangélicas tem tanto ex, né? Ex-ladrão, ex-assaltante, ex-matador, ex-aquilo outro. Por que tem tanto ex? Eu falei exatamente por isso. Porque a última porta que as pessoas lembram de bater, quando estão em angústia, em desespero, é a de Deus. E Acasias aqui então faz exatamente a mesma coisa. Ao invés de consultar o Senhor, ele vai buscar a Baal, né? Mostrando a devassidão que o povo estava vivendo, né? A maneira que o povo estava vivendo. E Elias, aqui voltando para a questão de Elias, nós vimos na primeira mensagem que ele experimenta coisas tremendas por causa dessa sua revolta contra o pecado, por causa do seu chamado de trazer o povo de volta à adoração ao Deus verdadeiro. Ele experimenta coisas tremendas. Ele tem ali uma comunhão muito íntima com Deus, né? Diz a Bíblia Sagrada que ele também experimenta o agir de Deus, os milagres de Deus. Elias, por exemplo, ele foi sustentado por corvos quando estava no deserto. A cada manhã e a cada fim de tarde, os corvos traziam até ele pão e carne para ele comer. Eu sempre brinco quando eu leio essa passagem, que estou pregando sobre ela, dizendo que Elias foi o primeiro homem descrito na história, né, a comer sanduba, meu filho. Os corvos traziam para ele pão com carne, olha. Todo mundo passando aperto, todo mundo passando necessidade, e Elias lá, né, de bem com a vida. Sombra e água fresca, literalmente. E pão com carne para comer. Depois disso, ele foi sustentado de maneira milagrosa por Deus, através de uma viúva. O milagre da multiplicação aconteceu. Você lembra? Elias orou para que fogo do céu caísse? Caiu. Elias ora para que chova depois de 3 anos e tanto de seca. E na hora que ele ora, na hora que ele clama, né, foram 7 orações, Deus escuta e vem uma abundante chuva. Ou seja, um camarada que experimentou, né, coisas tremendas como poucos na história da humanidade. Uma intimidade com Deus, uma vivência com Deus muito forte, muito íntima. Mas Elias cometeu um grande erro. Elias cometeu um erro gravíssimo que eu preciso elencar aqui nesse momento, né? E qual foi o grande erro de Elias, pastor? Ele baixou a guarda antes da hora. Ele baixou a guarda antes da hora. Sabe, imagine a cena, por exemplo, de um lutador de boxe que consegue acertar um direto, um cruzado, um upper, sei lá o quê, derruba o adversário, fica lá vibrando, e não presta atenção que o adversário se recuperou, e daqui a pouco ele vai estar em maus lençóis. Diferentemente de Davi, quando enfrentou Golias, depois você procure na sua Bíblia, quando enfrentou Golias, diz a Bíblia que Davi atirou uma pedra, e essa pedra se encravou na testa de Golias, e Golias cai ao chão, mas Davi não comemora a vitória. Se você observar, diz a palavra de Deus que Davi corre ainda para cima do gigante, sobe em cima de Golias, puxa a espada de Golias e com a própria espada arranca-lhe a cabeça. Aí sim é vitória decretada, aí sim é momento de dizer, venci. Mesmo assim, Davi, ainda juntamente com o povo de Israel, vai em luta contra os filisteus. Então, um grande erro de Davi foi baixar a guarda antes da hora. Como assim, pastor? Baixar a guarda antes da hora, né? Porque, meu irmão, ele depositou toda a sua esperança naquele momento. Lembre, o que motivou Elias a pregar? O que motivou Elias a profetizar? Foi a sua revolta contra o pecado. Ele queria ver o seu povo de volta à adoração a Deus. E quando ele enxerga isso, quando ele vê lá no Carmelo o povo de joelhos dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o coração de Elias deve ter se enchido de alegria.
Sabe, aquela satisfação de final de jogo e você vencedor, final de campeonato e você com a taça na mão. Oh, maravilha, agora é comemorar, porque enfim o meu sonho se realizou. Mas Elias esqueceu uma coisa, queridos, que nós não podemos esquecer. Por mais que você ame alguém, por mais que você queira bem a alguém, lembre sempre, aquela pessoa tem poder de decisão. E nem sempre elas decidem de acordo com o nosso sonho. Nem sempre elas decidem de acordo com o nosso ensinamento. Meu filho, eu vou te falar uma coisa. Se todas as pessoas a quem eu já ensinei na minha caminhada como pregador, se todas elas tivessem obedecido o que eu ensinei, se todas elas fizessem aquilo que eu orientei, misericórdia, irmão, quanta gente abençoada, muito mais abençoada eu já teria visto. Mas é exatamente o contrário, meu filho. Eu quero te alertar disso, é exatamente o contrário. Você diz para a pessoa, olha, o caminho é esse. Essa é a maneira de você se dar bem, essa é a forma de você vencer, é por aqui. E a pessoa faz exatamente o contrário. Ela vai exatamente para o lado oposto. E se você deposita todas as suas fichas, toda a sua confiança na esperança de que alguém vai mudar, você pode se frustrar de maneira terrível, dolorosa. E para algumas pessoas é muito doloroso, de fato, você vê que nada mudou. E foi o que aconteceu com Elias. Tá? Entenda, a ameaça de Jezabel era real, realmente se ela pegasse Elias, ela iria mandar matá-lo. Mas o que realmente derrubou Elias não foi a ameaça de Jezabel. Não foi aquele recado que ele recebeu. Tá? Mas foi ter visto que todo o seu trabalho não rendeu aquilo que ele esperava. Que todo o esforço depositado para a mudança dos outros, na verdade, não surtiu o efeito que ele desejava, que ele imaginava. Porque agora continuam as coisas. Continua do mesmo jeito, está lá. Os dois governantes, né, lutando contra ele. E ele deve ter imaginado, rapaz, não adianta. Cara, não adianta. Porque se esses dois aí, depois de fogo descer do céu, ainda assim não mudaram, ainda assim não se converteram, daqui a pouco está todo mundo errado de novo. E esse pensamento inundou Elias. Ninguém muda. Não vai dar certo. Ninguém vai ouvir. Ninguém vai atender. Esse é um pensamento muito próximo do que aconteceu também com Jonas. Dizendo, não vou pregar não, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Porque se esse povo se converter, Deus vai perdoar, ou seja, a frustração íntima. No caso lá de Jonas, aparentemente era exatamente o contrário, tá, do que Elias estava vivenciando. Jonas não queria pregar, porque sabia que o povo ia se converter e Deus iria perdoar, e Jonas não queria que aquele povo fosse perdoado. Aqui com Elias é o contrário, né? Ele queria que o povo se convertesse para que eles não sofressem, para que eles pudessem adorar a Deus, e ele está vendo aqui que a coisa permanece da mesma forma. Então veja bem, meu irmão, uma coisa importantíssima que eu quero chamar a sua atenção. No caso de Elias, tá, essa forma dele baixar a guarda, ao invés de continuar firme com Deus, desceu fogo do céu, chuva do céu, o povo deu glória a Deus, mas eu vou continuar pregando. Eu vou continuar aqui alerta, porque eu não sei amanhã como é que esse povo vai estar. Possa ser que essa gente esteja só emocionada, né? Você sabia que existe muito isso? Pessoas que prometem a Deus mundo e fundo. Olha, Senhor, se o Senhor me abençoar, se eu me livrar dessa, olha, eu prometo para o Senhor que nunca mais eu faço isso, meu irmão. Basta acalmar as coisas. Basta as coisas se ajustarem um pouquinho, já se esquece do que prometeu. Tá? Você quer ver só uma coisa? A pessoa que está desempregada, a pessoa que não tem nada na vida, conhece a palavra de Deus, faz um monte de voto. Tem gente que promete, Senhor, se o Senhor me abençoar, abrir uma porta para mim, eu vou ser fiel. Fiel dizimista, fiel ofertante. Tem gente, eu nunca pedi, mas tem gente que promete até, o primeiro salário eu vou dar de oferta. E você fiel, grato a Deus. Basta as coisas começarem a acontecer, irmãos, já se esquecem de Deus.
Então, se você deposita sua esperança em alguém, você está correndo um sério risco. E Elias, ele baixou aqui a guarda, né? Achou que tinha vencido, achou que tinha, né? Já estava no momento de pendurar o cajado, né? Agora está tranquilo, o povo já se converteu e tudo mais, né? Mas ele baixou a guarda. Um ponto importante que eu quero falar com você aqui, né? Por que a gente se magoa? Por que a gente se fere nos nossos relacionamentos interpessoais? São muitas as razões, mas dentre elas, para mim, particularmente para mim, eu acredito que uma das razões principais, primordiais, é esperar demais das pessoas. A gente espera demais das pessoas, a gente acredita demais, né? Que as pessoas serão gratas, que elas serão bacanas, que elas serão pessoas que, né, querem nos ajudar, querem... Oh, meu Deus do céu, você espera demais na pessoa. E a Bíblia diz uma coisa que é importante e eu preciso citar. Os obreiros vão colocar aí a referência. A Bíblia diz assim, olha, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço humano, a sua confiança. Diz o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus está dizendo que é maldito quem confia no próximo? Não é isso que está dizendo. Ela está dizendo, e eu repito muito isso nas minhas mensagens para ficar claro, repito em várias mensagens isso para ficar claro. Quando ela diz maldito o homem que confia no homem, está dizendo, ao invés de confiar em Deus, no Senhor, a pessoa deposita a sua confiança, né, na carne. No homem, não é necessariamente no outro, pode ser em si próprio. Pode ser em si próprio. Eu já disse em algumas mensagens minhas, eu não confio nem em mim. Não confio nem no meu coração. Às vezes meu coração está pulsando para uma coisa e eu fico ali esperto. Opa, será que é isso mesmo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, que o coração do homem, não é do outro, é do homem, do ser humano, é desesperadamente corrupto e só tende ao que é mal. Então eu preciso, tá? Eu preciso. Tem que estar aberta, senão dá microfonia. Eu preciso que você compreenda, né, que você entenda que esperar demais do outro, esperar excessivamente do outro, pode te frustrar, pode te machucar, pode te magoar. Tá? Às vezes você, na maior boa intenção, você espera que o outro te receba, que te acolha. Você espera que o outro te compreenda e vai te dar uma patada. E se você espera demais dessa pessoa, você então vai se machucar, vai se magoar. E foi o que aconteceu com Elias. Esperou demais de Israel. Esperou demais do rei de Israel. Achou que por causa do milagre, pronto, o povo ia se converter, estava tudo certo. Deveria. Em tese, deveria ser assim. Esse era o ideal, né? O propósito ideal, a cena ideal. O milagre acontecendo, o povo se convertendo e a partir dali servindo a Deus. Tá? Mas tem gente que mesmo com o milagre que acontece na vida dela, mesmo acontecendo coisas boas que só podem ser explicadas com a ação de Deus, ainda assim a pessoa não se converte. Acontece tudo de bom na vida dela, tudo de bênção na vida dela, mesmo assim ela não se converte. Acontece, meu irmão. Acontece. E Elias, aparentemente, não estava preparado para isso, né? Então, meu conselho em relação a isso, tá, é sempre assim, olha, espere muito de Deus. Eu preciso esperar muito, esperar bastante de Deus, muito de Deus. Esperar o suficiente de si próprio, não se cobre além do que você suporta.
Não faça isso. Não cobre de você além do que você próprio suporta. E esperar bem pouco dos outros. Então, esperar muito de Deus, o suficiente de você e pouco dos outros, é uma das maneiras de você proteger os seus sentimentos e você proteger o seu emocional. Mas só que a maioria das pessoas invertem essa ordem. Ela espera pouco de si, espera muito dos outros, né? E talvez alguma coisa aí de Deus que der para o gasto. Não faça isso. Tudo bem? Você anotou? Esperar muito de Deus, o suficiente de si próprio e pouco dos outros, é uma das maneiras de você se decepcionar menos. Não estou dizendo que você não vai se decepcionar na vida, mas vai se decepcionar bem menos. Se você esperar pouco dos outros, você vai se decepcionar bem menos. Eu não estou insinuando, não estou dizendo, não estou orientando, não estou ensinando que você viva em desconfiança. Meu Deus, será que essa pessoa vai me trair? Meu pai, será que essa pessoa quer estar cochichando ali? Será que ela... Não. Viver assim vai levar você a viver uma vida, né, problemática. Você não vai estar bem, não. Equilibrado, não. Mas esperar bem pouco dos outros. Isso vai te ajudar bastante. Por essa razão, porque ter caído, diz a Bíblia Sagrada, que o Elias, né, a Bíblia descreve, ela não cita essa palavra, mas ela descreve a situação, ele entra em um estado depressivo. Poxa, mas um homem de Deus, um pregador, um profeta, como é que um profeta entra em estado depressivo? Né? Por quê, pastora? Por que um homem de Deus entra em estado depressivo? Eu quero te dizer que isso não tem nada a ver com a fé. Isso não tem nada a ver com a fé. Elias continuava crendo em Deus, irmão. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com a fé. Isso se processa nos sentimentos. É uma coisa entre a mente e o corpo. Não tem a ver com a fé de Elias. Tá? Mas é preciso você entender que mesmo nesse estado, né, depressivo, tristeza profunda, querendo morrer, né, Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de Elias. Deus, em primeiro lugar, envia um anjo para uma atitude emergencial. Esse cara vai morrer no deserto. Ele não tem água, ele não tem comida, então o que ele precisa de imediato? Não morrer. Cuida dele. O anjo não vai pregar para Elias, o anjo não vai... Porque tem gente que é assim, irmãos. Quer espiritualizar tudo. Obreiros, coloquem aí para mim, por favor, na sabedoria está escrito, não seja demasiadamente santo. Tem gente que quer ser santo demais, espiritualizar tudo. Tudo precisa ser espiritualizado. Tudo ou é Deus ou demônio. Não, irmão, tem coisa que é você. Tem coisa... seria tão bom a gente dizer que tudo que é ruim, tudo que acontece de estranho, a culpa é só do capeta. Eu não estou aqui como advogado do diabo, mas tem gente que faz coisas que escolheu fazer aquilo. Tem uma influência do diabo? Tem, mas a mesma influência que teria um amigo. A mesma influência que teria, sei lá, um filme, um artista. Foi uma escolha da pessoa. Eu não estou eximindo Satanás de ser mau. Ele é mau e sua obra é matar, roubar e destruir. Isso é real, isso é verdadeiro. Mas eu estou acrescentando para você. Então, existem situações que é a própria pessoa. É ela que está tomando decisões. E nesse caso, a decisão de Elias foi se entregar à tristeza. Ele se entregou à tristeza. Na outra mensagem eu disse, e algumas pessoas não entenderam. Eu preciso repetir aqui hoje. Quando eu digo que isso não tem nada a ver com a fé, tá? Só estou afirmando que não é falta de fé. Entenda, não é falta de fé. Mas eu não estou dizendo, repito, eu não estou dizendo que a fé não pode agir. Eu até citei que hoje há estudos científicos que mostram que as pessoas que vivenciam a fé, ela tem um certo tipo de equilíbrio a mais. Isso é uma coisa muito clara de observar. Que as pessoas que praticam a sua fé, elas tendem a um equilíbrio maior. Por quê? Porque ela está alimentando o corpo com o alimento físico, ela está alimentando a alma com os sentimentos, principalmente o amor, e agora ela está alimentando o seu espírito com a sua, né, ação espiritual. Então,
tende a um equilíbrio, a pessoa tende a um equilíbrio. Então eu vou repetir hoje aqui. A fé, ela pode, e não só pode, ela deve ser usada para ajudar alguém em estado de tristeza profunda, em um estado depressivo ou até mesmo em depressão como patologia. Tá? Eu não estou dizendo que basta orar e a pessoa fica livre da depressão, mas eu estou dizendo que a oração pode muito em seus efeitos e pode também auxiliar a pessoa. Isso não quer dizer que ela não deva continuar o tratamento. Qual o problema de continuar o tratamento? Por que é falta de fé continuar o tratamento? Onde está escrito na Bíblia que é pecado ir ao médico? Onde? Me mostre um versículo aí que eu calo a boca aqui agora. Onde está escrito na Bíblia que é pecado você buscar ajuda com um psicólogo e fazer uma psicoterapia que vai te ajudar, vai te dar ferramentas a lidar com o que você não está conseguindo lidar sozinho? Não é pecado, irmãos. A questão é que as pessoas, elas são tendenciosas a polos, a extremos. Não, se eu sou da fé, então tudo eu vou resolver pela fé. Amém. Você consegue? Está dando certo para você? Você está conseguindo? Glória a Deus. Mas tem outras pessoas que não, que elas precisam de um auxílio. E eu estou aqui dizendo que não tem nada de errado nisso. Como também não tem nada de errado a pessoa que está fazendo um acompanhamento profissional, ela buscar um reforço na sua fé. Não tem problema nenhum nisso. Você entende? Então Deus envia o anjo até Elias e o anjo não prega. O anjo alimenta. Tá? O anjo alimenta. Olha que coisa interessante. O anjo dá para Elias coisas materiais. Ou você acha que pão e água é espiritual? É material. Pão e água. Que era o que o corpo dele precisava com mais urgência. Depois disso, Elias vai até Horebe. E lá em Horebe, diz a palavra de Deus, que aí o Senhor continua o tratamento. Deus ali se coloca, irmãos, é lindo. Deus se coloca na posição maravilhosa, porque como é que Deus trata o depressivo? Pedindo para ele falar. Pedindo para ele contar qual é a frustração, pedindo para ele contar o que está acontecendo na alma dele. É o que Deus faz. Deus diz: o que está fazendo aqui, Elias? Conta aí para mim o que está acontecendo com você. E Elias então começa a botar para fora as suas angústias, começa a expressar para Deus as suas frustrações, porque falar é muito importante. É muito importante. Talvez você nunca tenha dado a oportunidade às pessoas aí que você conhece, que estão sofrendo, de falarem. Parece que a pessoa só precisa ouvir. Você tem que chegar para ela, falar. Você falar e ela nada. Não, não é assim que acontece a coisa. Você não tem ideia do poder que há na palavra. E falar ajuda e ajuda muito. As pessoas que conseguem contar das suas frustrações, as pessoas que conseguem falar daquilo que aflige a sua alma, elas conseguem encontrar cura, equilíbrio muito mais forte e rapidamente do que aquelas que se trancam. E Deus faz isso. Deus não julga Elias, Deus não condena Elias, Deus não maltrata Elias, Deus pede para Elias falar. Fala, meu filho, o que está acontecendo? Conta aí para mim o que está acontecendo. Depois que Elias fala, agora Deus intervém. E como é que é a intervenção de Deus? Primeiro, mostrando a Elias que a realidade que Elias está descrevendo não é concreta. Elias diz: estou sozinho, não tem mais ninguém está comigo. Deus diz, fala negativo. São quantos, pastora? 7.000. Olha que choque de realidade. Olha que choque de realidade. Elias diz: estou sozinho. Deus diz: tá, não, tem 7.000. Iguaizinho a você. Que crê, que não se dobra, que não aceita essa bagunça no país, que não aceita esse desmantelo no país. Tem 7.000. Não está você sozinho não, Elias. Não está sozinho. Então Deus mostra para Elias uma realidade que ele estava desprezando, né? E depois disso, aí Deus vai encaminhar Elias. Depois que Elias... rapaz, é mesmo, não estou sozinho, tem mais gente. Aí Deus vem cá, Elias, agora vamos voltar. Vamos voltar, vamos corrigir as coisas. Tá? E como é que Deus faz isso? Deus dá um novo rumo para Elias, fazendo Elias voltar a profetizar. Ora,
Ele é profeta. O que o profeta tem que fazer? Profetizar. Coisa mais lógica. Deus não diz, não, tá bom, Elias, tadinho de você, bichinho. Né? Não, senhor. Deus diz, olha, Elias, você vai voltar, Elias. Ou seja, você vai ter que voltar a ter uma vida ativa. Você não pode ficar na inércia, você não pode ficar nessa coisa de parado. Tudo aquilo que para, anote pelo amor de Deus, tudo aquilo que para, isso dá até uma letra de uma música, tudo aquilo que para, ou apodrece, ou envelhece, ou enferruja. Precisamos estar em atividade, irmãos. Precisamos estar em atividade. Pega um pedaço de ferro, joga ele lá no teu quintal, deixa ele lá sem nada. Volta daqui a alguns meses para tu ver, todo enferrujado. Da mesma forma o ser humano parado. Por que existem ciências específicas para nos movimentarmos, né? Educação física, fisioterapia, trabalham com o quê? Movimento. Vamos movimentar para poder voltar, né, à naturalidade, para poder voltar à normalidade. E Deus então diz, Elias, acabou esse negócio de parar, de dormir, de deserto, você vai voltar para o caminho, meu filho. É como quem diz, vamos retomar? Vamos dar continuidade a essa história? E assim Deus faz, e Deus dá uma missão a Elias para profetizar. Ele iria ungir 2 reis e também ungir um profeta em seu lugar. E eu falei na mensagem passada que Elias ele deu uma desperta, né? Primeiro você vai ungir o rei da Síria, depois o rei de Israel, e depois você vai ungir um profeta. Elias muda, unge primeiro o profeta. Como quem diz assim, pronto, já que vai ter um profeta no meu lugar, eu vou adiantar logo esse processo. Deus diz, não, senhor. Deus não permite, eu falei na mensagem passada, Deus não permite que Eliseu assuma o ministério profético, porque Elias ainda tinha muito o que fazer. E uma das coisas que faltava a Elias é retomar o seu equilíbrio, porque ele estava retomando a atividade, mas o equilíbrio viria na consequência. Você tem que entender o seguinte, querido, nós precisamos ter paciência com as pessoas em estado depressivo. Nós precisamos entender que o processo é muito peculiar, é muito particular. Não adianta ficar forçando a pessoa. Mas também não podemos abrir mão. Não podemos deixá-la ficar no fundo de uma rede, em cima de uma cama para a vida inteira. Precisamos dizer, vamos lá, vamos reagir, vamos lutar. Estou aqui com você. Estender a mão para a pessoa. Não é largar nela, te vira, reage sozinha, não. Estou aqui com você. Vamos lá, mas precisa insistir. E é isso que Deus está dizendo. Não vem com esperteza não, Elias, de querer abrir mão. Você só vai terminar na hora que é para terminar. Eliseu não assume, mesmo Elias tendo consagrado. Eliseu não assume, Elias precisava voltar ao seu chamado. Precisava voltar ao seu equilíbrio, ao seu normal. E assim aconteceu no texto que nós lemos no começo da mensagem, né? Elias está lá sentado de novo em cima do monte. No monte, ó. Ele volta para o monte. Ele volta para o monte, onde as coisas mais grandiosas do seu ministério aconteceram. No monte. Elias volta para o monte, está lá sentado. Ou seja, ele volta ao seu desígnio, ele volta ao seu chamado, né? E o que acontece? O rei manda um capitão com 50 soldados. O cara chega lá e ameaça Elias. Militar, chega e ameaça Elias. Por que Elias não corre de volta para o deserto? Porque agora Elias está bem. Porque agora Elias encontrou de novo o seu centro. Ele está norteado, agora ele está sóbrio, no sentido de emoções. Eu estou falando, agora ele está com a mente clara. E ao invés de correr, se desesperar, ele fez agora o que deveria ter feito da primeira vez que veio o problema. Ele recebe a ameaça e simplesmente sentado onde estava, sentado ele ficou e disse, se eu sou homem de Deus, se eu sou, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. O que aconteceu? Na mesma hora, meu irmão. Na mesma hora, fechou a boca, fogo caiu. O rei lá no palácio manda mais um capitão. E eu imagino, a Bíblia não descreve, mas eu imagino que ele deve ter dito, olha rapaz, o outro lá é meio mole, o outro lá não deu certo não, porque tem gente que faz isso, né? O outro lá, misericórdia, fraquinho, mas eu confio em você, rapaz. Eu acredito que você vai lá e vai trazer esse camarada para aqui.
Porque o capitão chega lá, a ordem do rei era, o rei está dizendo desce. Mas ele diz, o rei disse desce depressa. É como quem chega lá e diz assim, vou arrebentar. Homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Sabe o que aconteceu? Elias, sentado onde estava, disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. O que aconteceu, amados? O que a Bíblia descreve, queridos? Fogo de Deus desceu e consumiu aquele capitão e os 50. O rei, vou contar com você, tem um rei desse, misericórdia, manda o terceiro capitão com mais 50 soldados. Já tinham ido embora 102 homens. Ele manda mais uma leva. Só que esse era sábio. Lembra que eu ensinei uma vez sobre sábio? Lembra que eu falei que tem 2 tipos de pessoas que aprendem? O inteligente e o sábio. O inteligente apanha e aprende, mas o sábio nem precisa apanhar. Só em ver os outros apanhando, ele já aprende. E assim foi esse capitão. Ele chega lá, irmãos, ele nem diz para Elias descer. Sabe o que ele diz? Seja preciosa a minha vida e a destes teus 50 servos. Porque os camaradas estavam tudo de joelho também. Ninguém era soldado, ninguém era nada. Todo mundo era servo de Elias ali. Esse foi sábio. Esse agiu para com o homem de Deus da maneira correta, com respeito, com reverência. Que hoje é até uma coisa rara, né? Hoje as pessoas querem tratar o homem de Deus, né, como quem trata qualquer Zé Mané. Não é fácil, não. Ele tratou com respeito, com temor, sabendo que estava tratando com a autoridade de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o anjo falou a Elias, com esse você pode descer. O que eu aprendo aqui, pastora? Que Elias agora está de volta ao seu equilíbrio. Por quê? Porque mesmo vendo um capitão com 50 soldados, ele não toma a atitude inicial. Lembra que eu falei de se apressar? Lembra que eu falei de você não esperar para ver se a coisa é daquele jeito mesmo? Elias continua sentado, o cara de joelho, ele espera a orientação de Deus. Quando a orientação chega dizendo vai com este, aí Elias vai e desce. E ele não desce com medo, ele não desce angustiado, ele desce na sua figura profética. Porque ele se apresenta ao rei e diz o que Deus mandou dizer. Ele não muda nada. Desde a primeira mensagem, continua a mesma. Ele disse, olha, será que não tem Deus em Israel para você mandar consultar em outro canto? Tá? Mandar consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom, e em Ecrom tem Deus aqui. Agora eu vou te contar uma coisa, rei. Da cama que você subiu, você não desce. Você vai morrer, quem está dizendo é Deus. E aconteceu. Diz a Bíblia Sagrada que do jeito que Elias falou, aconteceu. Por que a palavra de Elias agora tem valor? Por que a palavra de Elias agora se cumpre? Porque ela continua no lugar onde estava, debaixo da autoridade de Deus. Na outra vez não aconteceu porque Elias não falou. Ele correu. Da outra vez, milagre não aconteceu porque ele abandona a sua posição de equilíbrio. Ele abandona a sua fé. Ele abandona o seu chamado e vai para o deserto. Então não tem o que fazer. Deus precisava restaurar esse camarada. Mas agora Elias está pleno. Agora Elias está equilibrado. E agora Deus pode tratar com Elias. Diz a Bíblia Sagrada então que passado um tempo, eu não tenho tempo agora de ler. Passado um tempo, foi dito, olha, chegou o dia de Elias ser levado para Deus, mas ele não vai nem morrer. O cara está com uma ligação tão forte com Deus, ele está tão ligado com Deus que nem morrer ele vai. Deus vai mandar uma carruagem para buscar esse camarada. E entre os profetas começou a ser dito isso, olha, é hoje. Deus vai mandar buscar Elias. E assim aconteceu, meu irmão. Eliseu assume o chamado só depois que Elias sobe em uma carruagem de fogo dentro de um redemoinho. Deve ter sido uma visão assim para Eliseu fantástica, maravilhosa. E Elias então vai vivo para o céu. Eu não estou falando o céu, a morada de Deus, porque a Bíblia não descreve para que lugar Elias foi, se para o seio de Abraão, para onde ele foi. Subiu. Só sei que subiu. Por que Elias não morreu no deserto, pastora? Porque o propósito de Deus não era que Elias morresse. O propósito de Deus é que Elias fosse levado vivo.
Às vezes você está clamando por uma resposta, você está querendo uma coisa que não acontece, que não é propósito de Deus. E você fica lutando. Me perdoe a expressão chula, né? Vou ter que falar, dando murro em ponta de faca o tempo todo, não aprende. Aí se angustia, se desespera, porque eu quero. Meu irmão, a palavra de Deus, ela diz uma coisa. O Senhor conhece o que você quer. Ele conhece o que você deseja, mas a palavra é assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Elias se agradou do Senhor e foi muito abençoado. Ele se livrou da tristeza, se livrou desse estado depressivo, porque simplesmente voltou a uma vida que deveria viver. Eu não sei se você está vivendo a vida que você deveria viver, mas uma coisa eu sei, que se você se voltar para Deus, o Senhor vai te abençoar. Seja tristeza, seja angústia, seja depressão, seja qual for qualquer mal que esteja habitando a sua alma, se você voltar a fazer ou fizer pela primeira vez o que você nasceu para fazer, em outras palavras, se você estiver no seu desígnio, sua alma não sofre. Ah, se você entendesse isso, meu irmão. Minha irmã, se você compreendesse o que eu estou dizendo, a sua alma só sofre quando você está fora do seu desígnio. Porque quando nós estamos dentro do nosso chamado, acredite, há em nós uma paz que excede todo o entendimento. O pau está cantando, sabe? Está desabando o mundo. Mas a gente sente dentro de nós que o Senhor está acarinhando a nossa alma. Quando você está obedecendo a Deus, andando no caminho de Deus, você sente que o seu fardo pesado é tirado e é trocado por um fardo leve. Fardo vai ter que levar. Mas o de Jesus é leve e ele fez essa promessa, ele prometeu essa troca. E ele disse mais, olha, se você deixar, só basta deixar. Eu vou pegar esse fardo pesado, vou trocar pelo meu que é leve. Você vai aprender de mim, você vai ter paz. Jesus faz um convite dizendo, abre a porta do seu coração. Deixa eu entrar. Porque se a porta estiver aberta e eu entrar, eu vou cear com você, significa festejar. E você vai cear comigo. Ou seja, você vai ter a mesma liberdade que eu tenho de entrar na sua vida, você vai ter de entrar na minha, disse Jesus. Como assim, pastor? Entrar na vida de Jesus. Querido, entrar na vida de Jesus é fazer parte da videira. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O segredo das coisas serem feitas na sua vida é você ter paz com Deus. Em nome de Jesus. E sim, eu afirmo, depressão não é brincadeira, depressão não é frescura, depressão é doença. Mas existem estágios na vida do ser humano onde a pessoa pode confundir isso com depressão. Eu falei muito aqui em estado depressivo. Não quer dizer que a pessoa está de fato em depressão. Procure orientação profissional. Procure alguém que te oriente, um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, que te dê uma orientação. Mas além disso, movimente sua fé. Através da palavra e do Espírito Santo, você pode ter também na sua vida uma paz. Você pode ter na sua vida uma paz que o mundo não tem e ela não tem como dar. Porque o mundo só conhece paz como ausência de guerra. O que a palavra de Deus promete é muito mais do que isso, é muito maior. Eu vou te falar uma coisa, se você conhece um servo de Deus genuíno e verdadeiro, se você conhece alguém que serve a Deus de verdade, você vai ver essa pessoa passando lutas terríveis e tremendas e saindo do outro lado vencedor e vencedora, porque essa é a promessa do Deus de Israel. Ele cuidou de Elias, ele teve paciência com Elias, ele terá com você também. Se as suas demandas estão demais, além da conta, se você diz, pastor, é uma sobrecarga sobre mim, sabe, é um peso sobre mim que eu não sei o que fazer, ou meu irmão, dê a oportunidade para que o Espírito Santo trate com você, me procure.
Tá? O meu tempo é tão curto, é tão escasso, sabe? Eu quase não dou conta, mas eu terei o imenso prazer de pelo menos te indicar alguma coisa. Se você tiver paciência de esperar, porque minha vida é muito corrida, e principalmente agora, final de semestre da faculdade, está muito mais ainda, mas se você tiver paciência de esperar, eu te dou uma orientação. Se você já é evangélico, eu não quero que você saia da sua igreja. Não concordo com isso, eu não concordo. Se você está assistindo essa mensagem agora e passou pela sua mente, quando voltar aos cultos presenciais, eu vou sair da minha igreja e vou lá frequentar a AME e vou ser membro da AME. Eu não concordo com isso, irmão. Porque não é igreja, não é pastor, não é pregador, é Deus. Quem faz e opera a mudança é Deus. É Ele que faz. Eu não concordo que você saia da sua igreja, mas eu posso te dar uma orientação. Eu posso te auxiliar, né, sobre caminhos. E seu pastor que vai cuidar de você, e você vai ser feliz e abençoado em nome do Senhor Jesus. Elias saiu de um profeta em estado depressivo para um profeta que subiu ao céu numa carruagem de fogo. O que isso diz para mim? Que tem muita coisa poderosa para vir. Ainda falta muita coisa para acontecer na sua vida. Não morra no deserto. Não se entregue aí onde você está. Tem mais coisa para Deus fazer se você deixar. Apenas se alimente agora. Se alimente agora da palavra de Deus, do Espírito Santo. Mate a sede da sua alma. Deixe Deus trabalhar com você. E vai haver bênção na sua vida, em nome de Jesus. Olá, queridos. Pastor Ricardo Sabino aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você conosco. Nós temos aqui muitas mensagens que eu acredito vão falar profundamente ao seu coração. Se você puder nos ajudar, compartilhe essas mensagens nas suas redes sociais e nos ajude a fazer crescer esse canal. Nosso intuito é fazer chegar a palavra de Deus no coração daqueles que estão dela precisando. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.